O Sérgio Silveira pergunta: é possível conciliar a história dos Anunnaki com a dos capelinos? Essa é uma pergunta interessante. Tem um livro, né, que se chama Os Exilados de Capela. Cara, é um livro que eu li assim, tipo, acho que umas 10 décadas atrás. Faz muito tempo, eu era muito novinha quando eu li esse livro, tá? Eu não vou lembrar de tudo, mas eu lembro o conceito, certo? Porque, na verdade, Os Exilados de Capela saiu de um comentário feito em outro livro, que eu acho que o nome é Caminhos da Luz, A Caminho da Luz, que é uma psicografia feita pelo Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que fala sobre os exilados de Capela. O conceito é o seguinte: lá na constelação do Cocheiro, na constelação de Cocheiro tem uma estrela, um sol, que é o Capela, né? Acho que é isso. E nessa constelação, nessa região do céu, teriam planetas muito parecidos com a Terra, um planeta, que os espíritos já são bem mais evoluídos e eles estavam numa fase onde o planeta passa por um processo de regeneração. E os espíritos que não estavam acompanhando essa evolução, que estavam se atrasando nesse progresso, foram obrigados a deixarem o planeta, né? Mas para evoluir em outro planeta. Eles saíram, tipo, desencarnaram e vieram a encarnar aqui na Terra, em corpos mais inferiores, para pagar um processo de evolução, certo? Eu acho que faz muito sentido isso. Eu acho que poderia sim se encaixar na teoria dos Anunnaki como sendo nós, os humanos terrestres, acho que já nesse estágio, ou Cro-Magnon, ou até Neandertal, por que não? Eu tinha que lembrar o tempo que eles põem, o que o livro fala. Se não me engano, eles colocam esse tempo em que eles desceram para cá, na época das primeiras civilizações. Suméria, Egito, China, Índia. Então, tipo, algo em torno de 10.000 anos atrás, a 50.000 anos atrás. Então, talvez eles tenham, se a gente for pôr isso na cronologia da coisa, foi um pouco antes do dilúvio até as primeiras civilizações. Olha, veja como dá para encaixar. Vamos supor que a gente está lá no período da Suméria, Egito, tá? Esses capelinos seriam essas primeiras civilizações humanas terrestres, educadas pelos Anunnaki, né? Aqui na Terra, obrigadas a ocupar um corpo, no caso deles, mais inferior, e passar todas as condições aqui da 3D da Terra para pagar um processo karmático de evolução, né? Já que eles não estavam prontos para continuarem no planeta deles, eles tinham que continuar o processo de evolução deles no planeta mais adequado para o nível deles, de evolução. Você vê que eu falei sobre isso na live passada, né? Mas não citando os capelinos,
Mas eu falei sobre espíritos que vinham para ocupar corpos adequados ao processo de evolução. Né? Então, na fase Neandertal, um tipo de espírito, na fase Cro-Magnon, outro tipo de espírito, na fase do homem moderno, outro tipo de espírito. Eu, se não me engano, o Exilados de Capela é colocado esse tempo bem na época das civilizações. Eu não lembro mais, tá? Faz muito tempo que eu li esse livro. Faz muito tempo. Mas sim, poderia se encaixar essa história dos capelinos, dá para conciliar a vinda dos capelinos como sendo nós somos os capelinos, né? Não seriam os Anunnaki, tá? Os Anunnaki seriam aqueles seres postos como entidades espirituais, porque você vê que quando esse livro foi escrito, eles não tinham muito conceito, muita ideia sobre o que realmente aconteceu lá atrás, né? Então eles colocaram como o autor coloca como sendo, ou se foi o Emmanuel na psicografia do Chico Xavier, eu acho que é no livro A Caminho da Luz que o Chico cita. Eu acho que é o Emmanuel falando isso, e aí é citado no livro Exilados de Capela, que não é um livro psicografado, é um livro intuído, né, e pesquisado, com pesquisas. Você vai ver lá, tem muita pesquisa que o autor fez, eu não lembro o nome do autor também mais. Mas é isso, é um livro intuído sobre como teria sido, né, o processo de evolução do humano aqui na Terra, e tem essa coisa, né, de terem vindo espíritos de um outro lugar que não estava adequado para lá, mas que podia continuar esse processo de evolução aqui. Tem a ver com o que eu falei na live passada. Dá para encaixar totalmente, Sérgio, tá? Acho que faz muito sentido, até. Agora, veja, não, eu não vou nem me alongar, eu acho que faz sentido, tá? Mas não seriam os Anunnaki, seríamos nós, os capelinos, certo? Nós, não os Anunnaki. Os Anunnaki seriam assim, a entidade espiritual que adequou os corpos primitivos aqui da Terra biologicamente para receber os espíritos de capela. É interessante, né? Eles põem como entidade espiritual, né? Enfim. Ninguém sabia das histórias, né? Do que tinha acontecido, né? Antes do Sitchin chegar e escrever no 12º Planeta em 1976, ninguém tinha um conceito assim, extraterrestre, né? Se falava de mundos habitados em outros lugares do universo, da galáxia e tal. Sim, existem outros mundos habitados, mas não tinha esse conceito de extraterrestre, né? Como temos hoje. Vamos ver, próxima pergunta.